foi um título merecido, uma vitória na final, né? Não do jogo, para mais do que justa. E repito, ainda foi tirado do Flamengo um gol legalíssimo, né? Uma coisa patética, né? A Gabriela Figueiredo, valeu, Gabriela. O Luiz falando que não foi falta do Juninho nem aqui, nem em Marte. Não foi mesmo. E o Márcio, acho que demorou a colocar o Juninho. Concordo. Tanto que ele começa, espero que o Flamengo não seja castigado no final, doutor Edson. Eu também temi por isso. Temi por isso por um motivo muito simples. O Flamengo foi muito melhor que o Fluminense o jogo inteiro. O jogo inteiro. Mas a bola não entrava. E eu já vi esse filme. Teve alguma chance, o Cano não estava numa grande jornada, mas não conseguiu agredir de fato o Flamengo, e o Flamengo foi campeão com muita justiça. De novo, as combinações Gerson e Wesley é um lado direito bonito de ver jogar. É uma delícia, como eles se entendem já no olhar e no requinte do Gerson. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo falando sobre o título do Flamengo, né? Título estadual do Flamengo. O Flamengo vence por 2-1, né? No placar agregado, porque o jogo de volta foi 0-0 aí, né? E, querendo ou não, tiraram 2 gols do Flamengo, né? O segundo gol ali, o gol do Michael, acho que tava bem impedido, sim. A marcação foi muito bem feita. Porém, o primeiro gol do Plata ali, né? Aquela jogada ali, aquela marcação de falta no início do lance é uma coisa pra gente questionar aqui durante o vídeo, né? E também aquela entrada que o De La Cruz levou ainda no primeiro tempo, era um lance passível de expulsão, hein? Tranquilamente, já vi vários lances assim, o jogador ser expulso. Então, vamos também falar sobre isso aqui no vídeo, né? Então, sem mais delongas, vamos embora com o vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like, é isso aí, e tamo junto. E tudo normal no Rio de Janeiro, né? Flamengo campeão, bicampeão, né? O ano passado e esse ano, nos últimos 7 anos, 5 títulos foram no Flamengo. Então está tudo normal no Rio de Janeiro, não mudou nada. Vambora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto aí na Sul. Não. Lembrando o seguinte, agora nós temos a seguinte estatística. Nos últimos 12 jogos entre Flamengo e Fluminense, é uma derrota do Flamengo, uma vitória do Fluminense, 5 vitórias do Flamengo e 6 empates. Com o de hoje. Hoje era para ser vitória do Flamengo, né? Um gol muito mal anulado. O Fluminense só venceu uma vez o Flamengo, desde aquele famoso 4-1 de 2023, né? Jogaram 12 vezes, uma vitória só. Uma vitória só do Fluminense, depois daquele jogo terrível do time do Flamengo, vergonhoso até, né? Flamengo vergonhoso naquela oportunidade. Não competiu, né? Não jogou, foi um negócio assim muito constrangedor. Eu sempre falo, aquele jogo foi uma vergonha. Os jogadores que estiveram em campo ali tinham que ter vergonha daquilo que aconteceu. E a culpa ali, cara, o técnico não foi o mais culpado, não. O maior culpado, não. É outro momento, o Flamengo venceu. Eu diria que está tudo normal, né? Quando o Flamengo vence o Campeonato Carioca, 39º título carioca do Flamengo. O Fluminense, que é o segundo colocado desse ranking, tem 33. Então, se o Flamengo tem 39 títulos do Rio de Janeiro, né? E o segundo tem 33, o quinto em 7 disputados, tudo normal. Ser campeão carioca para o Flamengo é algo muito normal, muito normal. Acho que a gente tem que falar isso, a palavra que define isso, é uma normalidade evidente, com o Flamengo ganhando mais um título de campeão do Rio de Janeiro. E o Juninho entrou bem, cara, entrou bem, né? Participou dos 2 gols anulados, o primeiro mal anulado, o segundo bem anulado, mas entrou muito bem. Eu vou lendo aqui as mensagens da rapaziada, né? O Márcio Alexandre Salles comenta sobre o jogo. Achei que o Flamengo dominou completamente, comentei durante o jogo, né, no Gold. O Flamengo dominou o jogo quase todo. O primeiro tempo foi muito grande a supremacia, foi a maior superioridade de um time, contando os 4 tempos dos 2 jogos, né? O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, na minha opinião, do jogo de quarta-feira. O Flamengo foi melhor no segundo tempo. Hoje o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, assim, disparadamente. E no segundo também foi melhor. O Fluminense conseguiu equilibrar as ações nos 15 minutos ali, mas não criou nada. Para um time que precisava da vitória, foi uma atuação assim, não criou nada. Viveu ali de um lance fortuito que pudesse acontecer, né? Mas foi um título merecido, uma vitória na final, né? Não do jogo, para mais do que justa. E repito, ainda foi tirado do Flamengo um gol legalíssimo, né? Uma coisa patética, né? A Gabriela Figueiredo, valeu, Gabriela. O Luiz falando que não foi falta do Juninho nem aqui, nem em Marte. Não foi mesmo.
E o Márcio, acho que demorou a colocar o Juninho. Concordo, até eu falei durante a transmissão lá no canal Gold, que, dado momento que o Juninho estava pedindo para entrar, imaginava que ele fosse tirar o Plata. Mas não, ele tirou o Gerson e fez bem, porque o Plata estava mais inteiro, foi para a posição dele e surgiu a jogada do gol. Juninho fez a jogada e o Plata na posição dele, na direita, trazendo para o meio, para bater com a canhota, recebe o passe e faz o gol. Muitíssimo mal no lado, o gol do Flamengo era para ter vencido o jogo. O Juninho tem características como a do Gabriel Barbosa. Não tem. Ele é um jogador muito mais participativo, não tem o poder de finalização do Gabriel, dos bons tempos, né? Mas ele é um jogador de mais movimentação, de mais recuperação de bola, acelerar o jogo, é um jogador diferente do Gabriel. Mais rápido, mais intenso, mas sem a qualidade que o Gabriel tem, melhor do que ele, pelo que eu vejo, que é uma finalização mais refinada. Isso quando o Gabriel estava bem, né? Estou falando do Gabigol, não desse Gabriel dos últimos tempos, não. João Carlos, também falando do Sub-20, Thiago Linhares, Antônio Borges. Por que ninguém falou da entrada do Otávio no De La Cruz? Falou sim, foi falado isso. Foi uma entrada bem dura, tomou cartão amarelo. O William Araújo pergunta se o Juninho tem que ser titular. Cara, todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter chance, todo mundo vai ter oportunidade. Agora vem uma sequência de jogos tremenda. Um abraço para a galera. Vou começar aqui a dar alguns boa noites. E é engraçado porque o doutor Edson Ferreira, por exemplo, ele claramente entrou na sala ainda durante o jogo. Tanto que ele começa, espero que o Flamengo não seja castigado no final, doutor Edson. Eu também temi por isso. Temi por isso por um motivo muito simples. O Flamengo foi muito melhor que o Fluminense o jogo inteiro. O jogo inteiro. Mas a bola não entrava. E eu já vi esse filme com o Flamengo morrendo no fim contra o Fluminense. Já vi em mais de uma ocasião. O Flamengo pressiona, o Flamengo domina, o Flamengo cria as melhores chances e no finalzinho, uma bola vadia ou duas e o Fluminense ganha o jogo. Então, doutor Edson, concordo com você. Eu também fiquei com medo no final. Mas o final, além de tudo, reservou milhares de emoções, né? O final foi uma coisa de maluco, gente. O que é aquilo ali? 2 gols anulados pelo VAR. Cá entre nós, um roubadaço. A bola do Juninho, que ele se embola com o zagueiro do Fluminense, ele apoia mal e porcamente o braço na perna do jogador, do zagueiro, para se levantar. Em momento nenhum ele puxa a perna. Aquilo ali é o tipo de movimento que você só entende que é falta no VAR em slow motion. Você vendo a jogada normal, não há nada a marcar. Nada a marcar. Aliás, o Juninho, que entrou muito bem. Muito bem. Parece que finalmente teremos um centroavante. Que na verdade não é centroavante, ele joga de centroavante, mas ele é atacante do lado de campo. Tanto que as 2 jogadas que ele faz, os 2 gols anulados, nasceram de lances do Juninho. Ambos pelas pontas. Um pela ponta esquerda, outro pela ponta direita. Mas enfim, o que eu acho mais importante é que eu acho que ele desabrochou hoje. Ele hoje realmente jogou à vontade. Ele entrou com garra, com tesão. Eu acho até que ele deveria ter entrado antes. Eu teria o colocado no lugar do Plata mais cedo. Mas no final, com o Gerson sentindo um incômodo na coxa esquerda, tomara que seja só uma cãibra, não seja nada demais, porque se for uma contusão, ele fica fora, inclusive, da seleção, o Felipe Luiz teve uma sacada de mestre, porque ele tira o Gerson, e é quando ele vai botar o Juninho, eu digo, não estou entendendo, vai tirar o Gerson para botar o Juninho, ele empurra o Plata por o lado direito e entra com o Juninho de centroavante. Deu muito certo, o Flamengo fez 2 gols. Se existe algo que o Fluminense não pode reclamar hoje, nem de arbitragem, nem muito menos do que merecia algo mais do que a derrota. Ele escapou da derrota. Assim como no primeiro jogo, o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense. O Flamengo é um time tecnicamente melhor do que o Fluminense e taticamente muito mais pronto e sofisticado do que o Fluminense. Essa é a grande verdade. Vai jogar 10 vezes, o Flamengo vai ganhar 8. O Fluminense vai ganhar 1 e vai haver um empate. Porque o Flamengo é muito melhor. Agora, por causa da mística do Fla-Flu, por causa de alguns passados não tão longínquos assim, que a gente viu o Flamengo amassar, mas o 2-0, gente. O 2-0 do Fluminense. A única derrota do Felipe Luiz, o primeiro tempo foi todo do Flamengo.
mas o Flamengo não conseguiu botar a bola lá dentro. Esse é, para mim, no momento, o grande dilema do Flamengo. Vai ter a data FIFA, é possível que o Bruno Henrique se recupere, é possível que o Juninho peça passagem, mas o Flamengo precisa de goleadores. O Flamengo hoje jogou sem nenhum goleador. O maior, dos jogadores, dos 11 que estavam em campo, quem mais faz gol é o Arrascaeta, que eu acho até que fez um bom primeiro tempo hoje. Não sei se vocês concordam. Acho que ele fez um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele começou a cansar. Mas mesmo assim não dá para dizer que era menos um. No finalzinho, o Felipe Luiz tirou para botar o Varela. Ali era para segurar justamente aquele bando de atacantes que o Mano Menezes estava botando. Mas enfim, o Flamengo precisa disso. Do campo que o Arias está, ele consegue ser dominante no setor, então ele deu trabalho ali, mas embora o Fluminense tenha sido um time mais competitivo, a impressão é que o Fluminense fez o que ele podia fazer nessa final, não conseguiu agredir de fato, teve algumas chances, o Cano não estava numa grande jornada, mas não conseguiu agredir de fato o Flamengo, e o Flamengo foi campeão com muita justiça. De novo, as combinações Gerson e Wesley é um lado direito bonito de ver jogar, como eles se entendem já no olhar e no requinte do Gerson, no furacão pela direita que é o Gerson, que é o Wesley, mas eu queria só ressaltar a contribuição do Juninho para esse título, segundo gol no jogo de ida, assistência hoje, e não só querendo dizer que o Juninho é um craque, não é isso não. É que quando o Juninho foi contratado, ele foi questionado, e o modelo do negócio foi questionado por muita gente, onde já se viu pagar 5 milhões de euros no jogador do Karabag, né? Pelo amor de Deus. O Flamengo, como disse o Eugênio, está sendo trabalhado de uma outra maneira agora. E existirão as contratações fortes, impactantes de mercado, e existirão as de observação, que encaixam no modelo que o técnico quer que o time tenha. E o Juninho é essa contratação. Foi uma boa observação, é um cara que no elenco vai ajudar, não vai resolver problemas, mas vai ajudar, e foi muito importante nos 2 jogos da final. O profissionalismo chegou ao futebol do Flamengo, enfim, né? Porque já tinha chegado ao clube. O clube, exato, a instituição é uma coisa, o futebol é outra. Então agora é outra filosofia de trabalho. E sobre o Flu, realmente foi o limite de todo mundo, inclusive do Mano, que é um técnico muitas vezes criticado por ser retranqueiro. Ele fez tudo o que podia nessas finais. Ele volta com o garoto Riquelme, com o Hércules para melhorar. Eu só não tiraria o Cano. Em situação nenhuma. O Cano até saiu meio assim. Saiu meio chateado, poxa, não gostou da substituição. Né? E teve uma chance e ele não conseguiu cabecear bem. Mas ele não estava bem no jogo, né? Não estava bem no jogo, mas você sabe como é centroavante, o homem gol. Então, perto do que foi o domínio do Flamengo nesse campeonato, esse final foi até apertado. Vendeu caro, vendeu muito caro. Eu acho 2 coisas que chamam atenção. Uma que o Eugênio fala do reflexo em campo, da mudança de gestão. Tem a ver com o técnico também, obviamente. Mas esse time do Flamengo, ele compete. Porque o tipo de jogo que o Fluminense fez hoje, eu acho que vale elogios, porque o Fluminense tornou o jogo duro, brusco, né? Marcou forte e tal, dentro do que consegue. Eu acho que se o Fluminense mantiver esse padrão, ele vai ser um time competitivo. Um time difícil de ser vencido ao longo do ano. Obviamente não é o favorito nos títulos que disputa, mas é um time muito diferente do que era, ou do que foi no ano passado e do que era no começo desse ano. E o Flamengo, o que me chama a atenção é que é um time cheio de atletas acima da média, mas muito humilde na forma de jogar futebol. Com variações, na hora que precisar lidar com o jogo duro, lida com o jogo duro, na hora que precisa se defende, marca muito forte na frente, topa correr riscos. A bola, isso eu não sei se vai durar até o final da temporada, eu acho que sim, mas essa é uma mudança muito grande em relação aos últimos anos. O Flamengo não atua como se fosse um time que acredita que vai resolver de qualquer jeito o jogo a qualquer momento. Não tem postura de quem quer ganhar. Tem a fome de competir por cada bola, em cada lance e tal, e é uma coisa que a gente não via nos últimos anos. Tinha bons momentos da equipe, mas não com isso. De La Cruz teve muito esse comportamento nos 2 jogos da final. Acho que olhando para os 180 minutos da final, quem conseguiu mostrar mais em comparação ao que não estava conseguindo mostrar antes por diferentes motivos foi o De La Cruz. Acho que ele deu alguns passos no aspecto competitivo muito forte nas duas finais. E tem uma coisa, Zupac, a gente não sabe, obviamente, se o time ganha ou não ganha os campeonatos principais tendo o melhor elenco. O Flamengo é o favorito e nos campeonatos que vai disputar. Por outro lado, se os jogadores que entendem o tamanho do estadual, que não é grande, atuam assim nesse campeonato,
Eu espero ainda mais dessa fome quando jogarem Brasileiro, Libertadores, Mundial e as competições mais importantes do ano. Sem contar que ainda teremos durante o ano o retorno do Cebolinha, mais breve, e o retorno de Pedro. E hoje estava nas finais sem o Bruno Henrique também. Sem o Bruno Henrique na Quase final. escapou um palavrão aqui como elogio. É Eu isso. parei, quase. Eu sou a favor do Entenderia. É uma coisa espontânea. Teria sido, mas... Você vai falar que um P jogador? Você fala no Jorginho no meio do ano e outros nomes que ainda podem e devem chegar. Agora, a gente está falando de campeonato estadual. Então, é isso aí. Então, mais um vídeo aí para o canal, né? Tudo normal no Rio de Janeiro. Flamengo bicampeão estadual, né? O ano passado e esse ano, nos últimos 7 anos. 5 anos o Flamengo levou o título aí, né? E 2 foram o Fluminense. Então tem sim essa hegemonia aí de Flamengo e Fluminense conquistando títulos de Flamengo, né? Então quando a gente não vê o Flamengo, ser campeão estadual, qualquer ano a gente acha até estranho isso. Isso aconteceu nos anos 2023, se não me engano, né? Então a gente tá estranho, mas é aquilo. Teve a situação também do De La Cruz, né? Que acho que o Otávio deu o carrinho e poderia ter sido expulso. Os 2 lances aí do segundo gol, acho que foi um lance foi muito bem impedido, né? E o primeiro lance também da situação do primeiro gol e do Plata, né? A origem da jogada, a gente questionou assim a falta que os deu, né? Marcou no início do lance. Porém, aquilo, eu acho que em outros locais, né? Em outras situações, tanto na América do Sul, quanto na Libertadores, Copa do Brasil e outras competições, eu acho que dificilmente o árbitro iria marcar aquilo. É mais importante que o Flamengo venceu. O empate já garantiu o título e foi isso que aconteceu, né? O empate garantiu. E agora é descansar, treinar, melhorar em alguns aspectos, e principalmente quando é quesito bola aérea. Do lado do Wesley, um lado muito fraco ainda defensivamente, ele melhorou muito, mas obviamente bola cruzada, né? Os gols que o Flamengo sofreu contra o Fluminense e Vasco foram bolas assim, bola cruzada, sempre nas costas do Wesley, mas o Flamengo melhorando isso aí tem tudo para crescer muito, tornar um time difícil de se bater em 2020. Então o Flamengo só volta a entrar em campo agora só no final do mês agora, né? Final do mês, início de abril, que o Brasileirão, né? Dia 30 o Flamengo entra em campo. Então é isso aí, nação, tamo junto e é nóis aí.